telespectadores, nós estamos iniciando agora a programação Motivando Vidas com o pastor Ângelo Beretta Filho, de Lençóis Paulista, São Paulo. E o meu desejo é que Deus trabalhe o seu coração nesta manhã e que você possa realmente estar nos ajudando também aí, pedindo louvor, participando no nosso quadro aqui, o nosso mural de recados. Você pode escrever, digitar aí, e nós receberemos, podemos até pelo mural, assim estar respondendo e nos comunicando com você. Você que está no Twitter, que está no Facebook, também pode nos acompanhar. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Eu gostaria de nós começarmos aqui com uma leitura de uma palavra de Deus, é uma palavra da Bíblia, no capítulo 26 do livro de Mateus. Nós temos, a partir do versículo 36, um histórico aqui. Antes acontece a ceia, o Senhor com seus discípulos, e ali que acontece ele dizendo que eles vão se escandalizar dele. E depois tem uma outra parte onde os discípulos, somente Pedro, diz que não, que ele jamais vai acontecer isso. Jesus diz que naquela mesma noite ele o trairia, o negaria 3 vezes. E da mesma maneira falaram a mesma coisa todos os discípulos, segundo o texto. E na verdade todos os negaram, todos o abandonaram, né? E aqui no verso 36 do capítulo 26, começa dizendo assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha só, Jesus está dizendo: vocês ficam aqui, eu vou mais à frente orar. E ele levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Lembra, Jesus, o Filho do Deus vivo, está se entristecendo e angustiando-se. E o verso 39, 38 diz, então ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Primeiro ele deixou o time maior num outro lugar, levou 3, agora diz: vocês ficam aqui que eu vou mais à frente, e estejam aqui orando também, intercedendo a meu favor. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e assim como tu queres. Você já percebeu que às vezes nós também cometemos essa mesma inquietação na nossa vida, quando estamos meio triste, e esse sentimento às vezes até que a gente acha assim: puxa, a vida não vale a pena, fica pensando até em morrer, essas coisas. Jesus está com esse sentimento aqui, e às vezes a gente tem, mas ele tem uma postura, que é o que eu quero que você aprenda nessa manhã. Ele diz para os demais, os outros 3 discípulos: fiquem aqui, eu vou mais para frente ali orar. E aí ele está aqui e ele tem uma coisa, ele está dizendo: olha, se for possível passar de mim esse cálice, essa angústia é muito forte para mim, é muito pesado isso que eu estou sentindo. No 40 ele diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Eu queria dizer para você, como é difícil a gente orar, né? A gente gosta de estar em grupo, a gente gosta de estar no monte, a gente gosta de estar ou no meio da cana, ou no meio de uma floresta. Sempre a gente acha, mas a gente nunca quer estar sozinho, a gente quer estar em grupo, né? E como é difícil a gente orar. Para nós pastores também. Como é difícil a gente ter aquele tempo no lugar secreto, lá no seu quarto, onde não tem ninguém vendo, não tem sonzinho musical para embalar suas emoções, seus sentimentos, onde antes que você abra a boca o Senhor já conhece o que você está sentindo, né? E você poder se derramar na presença de Deus. Então, é isso que eu quero nesta manhã estar conversando, mas quero ler até o 46. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, diz a palavra, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E aqui é uma coisa tremenda que a gente precisa aprender, pedir para Deus, sempre fazer a vontade dele. A gente sempre gosta de alguns atalhos na nossa vida que acabam nos prejudicando cada vez mais.
e nos levando assim para mais distante dele. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O que ele está dizendo aqui? O traidor já me traiu e está trazendo as pessoas aqui por esse jardim. Então chegou a minha hora. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, esse é o nosso mestre, esse é o nosso Jesus, esse é o Senhor da nossa vida. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre princípios para uma batalha de oração. Às vezes a gente tem muito desejo de fazer a nossa caminhada cristã, a nossa vida de oração, e a gente sofre muito com isso, assim, né? Um dia, é como quando você se compromete de, não, todo dia agora eu vou mudar o hábito meu alimentar, vou emagrecer, eu vou começar a ter mais tempo com Deus na leitura da Bíblia, vou ter mais tempo com Deus na oração, e a gente sabe que a gente às vezes não consegue cumprir esses propósitos na nossa vida e a gente sofre bastante com isso. Só aqueles que conseguem mesmo estar na presença de Deus antes de iniciar o dia, normalmente têm uma vida assim bastante próspera, porque o Senhor ele já deu o comando da sua alma, do seu espírito ao Espírito Santo, então ele já tem toda uma facilidade para tanto ficar prevenido, pronto para os ataques, né? Porque a Bíblia diz que nós todos os dias somos como ovelhas enviadas no meio de lobos, e a gente não entende como as pessoas são agressivas, como as pessoas de repente sem nada, você não faz nada, você vê, você está sendo xingado, está sendo pressionado, né? E isso aí é uma chamada de atenção para cada um de nós. Então, esse relato bíblico maravilhoso aqui que a gente viu, né? E que ele possa trabalhar conosco. Então, Jesus nos deixa um precioso legado sobre essa batalha de oração. Como é que isso acontece? Então eu quero a primeira coisa que ele chama a gente é para uma súplica, na oração da tristeza. Veja o versículo 38, o que diz? Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Porque a gente tem um entendimento que Jesus não tem sentimento nenhum, que ele é Deus e que tal. Mas aqui é o Filho do Homem, é o Jesus homem. E ele está dizendo como é que está a sua alma. Às vezes a sua alma também pode estar muito abatida, você pode estar muito triste, né? E essas coisas às vezes geram na sua vida o quê? Uma insegurança, uma preocupação, né? E esse verso então diz, calma dele. Eu queria dizer que nós também, criados à imagem e semelhança de Deus, também temos esses momentos na nossa alma, onde a gente tem essa dificuldade também. Só que Jesus sabe aonde buscar o recurso. O recurso dele está na fonte, o Pai, Deus, né? E a minha fonte e a sua fonte também é Deus. Então nós não podemos fugir daquilo que o Mestre nos ensina. Por isso que ele diz, vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado? Vem comigo. E a gente aprende com ele a ter a mente dele, o sentimento dele, as preocupações dele, a bondade dele, a generosidade dele. Então, na hora da tristeza, então, meu querido, nós temos essa expressão do próprio Cristo, né? De buscar o Pai para ele nos abençoar. Também nós precisamos aprender, além de suplicar, nos submeter na hora da incerteza. Jesus está dizendo o seguinte, eu não estou entendendo esse peso sobre mim, passe de mim esse cálice. Veja o que diz o versículo 39. Adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, assim como tu queres. Né? Então a gente, às vezes tem um monte de coisa que a gente quer, mas a gente precisa aprender, pedir para Deus, para que Deus nos mostre verdadeiramente como é que Ele quer. Algumas coisas são a nossa vontade. Nós somos cheios de vontade. Mas não são as vontades de Deus. Outras coisas são a vontade de Deus e não a nossa. Então é por isso que é bom a gente dizer, Pai, faça-se a tua vontade. Né? Então para a gente não ter aí nenhum deslize,
nenhuma preocupação, nenhum sentimento de frustração, né? Uma ilustração para ajudar você disso, certo jovem a orar pedindo ao Senhor uma namorada, ele suplicava ardentemente: Senhor, faça a tua vontade, mas que a tua vontade seja a Laurinha, né? Então, queridos, nós não podemos dar sugestões a Deus quando confiamos a Ele as nossas incertezas. Eu gosto muito de uma história de um jovem que quis mudar de vida. Então ele ia de madrugada na igreja, seu pai era o pastor e ele estava muito perturbado, desorientado, estava em desarmonia a sua vida interior. E ele vai para o altar, e ele jejua, ele ora, ele chora na presença de Deus, e depois ele pega uns papéis e começa a escrever todo o seu sentimento, tudo que ele queria, e que ele estava pronto a pagar e tal. E depois disso, ficou aquele silêncio, Deus não disse nada, não manifestou nada, e ele ficou muito preocupado. Falou: mas voltou um outro dia lá para orar de madrugada de novo, falou: eu estive aqui, eu soube o quanto que eu chorei, soube a sinceridade do meu coração com respeito a isso, eu enchi um monte de folhas sobre isso. Aí Deus se manifestou e disse o seguinte: não é isso, filho. Você escreveu tudo o que você queria, você despejou sua alma no altar. Eu queria que você pegasse uma folha em branco e assinasse e colocasse no altar, porque eu vou escrever a tua história. Então, nada como você também pegar uma folhinha em branco, né? Assinar embaixo e dizer: Deus, conta a minha história, manifeste a minha história para que eu realmente possa crescer e desenvolver. Então, uma terceira coisa importante na hora da batalha é o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Né? Então, é a questão da nossa luta. A batalha está, e às vezes você está querendo o grupo, você está querendo o grupo de louvor está ali com você, você está querendo que os líderes, os pastores, os obreiros estejam ali, uma reunião assim muito gostosa, o somzinho de um violãozinho. Não, meu querido, a hora da batalha, essa batalha é sua. Essa batalha, no meu caso, é o lugar secreto, é no meu quarto, aonde eu vou, choro, rio, às vezes me calo, fico quietinho e digo: eu estou aqui. Ministra, trata comigo, fala ao meu coração para que eu possa realmente sair daqui sem esse peso. Eu não quero esse peso, essa angústia da minha vida. Eu não quero que o Senhor dê direção, quero que o Senhor comande. Precisa recomeçar o ministério. Nós estamos prontinhos para fazer o que é que o Senhor quer que nós façamos. Mas uma coisa o Senhor já tem nos ensinado, depois de 65 anos, que o ministério é uma labuta pesada e que deve ser feito sempre em amor, independente se nós estamos compreendendo isso ou não. Em amor nós precisamos fazer isso, né? Então Cristo, Ele é o nosso exemplo como intercessor. Então, lá em Isaías ele fala intercessão pelos pecadores. Lá em Lucas 22 ele fala sobre a intercessão pelos fracos, no momento que você entra no secreto, né? Lucas 23, pelos que o crucificaram, né? Essa coisa de interceder pelas pessoas. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, o que estão fazendo, né? No Evangelho de João fala também a intercessão pelo envio do Espírito Santo. Ele diz: eu vou ser tirado de vós, mas eu vou mandar o Consolador, aquele que vai ficar, que vai habitar em vocês. E graças a Deus, né, hoje nós temos o Espírito Santo não flutuando por aí, mas habitando dentro de nós, que somos criados à imagem e semelhança do Senhor, e que demos a nossa vida, tornamos-nos templo do Espírito Santo, né? E lá em João 17 também, Jesus intercede nas batalhas pela igreja. Eu gosto muito dessa oração de Jesus quando diz: Pai, não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre do mal. E nós, igreja, eu sou a igreja. E quando nós confundimos a instituição nossa, nosso prédio lá, né, com a igreja, lá não é igreja, lá é um amontoado de tijolo, pode ser bonitinho, organizado, vitrais bonitos e tal, mas lá não é igreja, lá é um templo aonde você se encontra. Mas quando dois ou mais irmãozinhos lá dão a mão
Então eu deixei de ser um membro do corpo de Cristo e passamos a ser corpo de Cristo. Passamos realmente a estar agora na igreja verdadeira. Então, eu gosto muito desse desafio de Jesus, porque nós não aprendemos, tornamos as nossas comunidades um gueto de proteção, assim como querendo nos proteger de um punhado de coisas, e não tem. O próprio Jesus disse, não quero que os tire do mundo, mas eu quero que livre eles do mal. E às vezes nós trabalhamos, temos os nossos jovens e falamos para eles, vão, façam a obra, né, caminho, né, e a gente às vezes não entende o que é que está verdadeiramente acontecendo na nossa caminhada cristã, né. Então, a vigilância segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. Então nós precisamos nos envolver com a obra de Deus e trabalhar verdadeiramente naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E em quinto lugar, a perseverança na hora da decisão. Veja o verso 44, o que é que Jesus nos ensina? Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo a mesma palavra, né? Que é aquelas palavras, Pai, minha alma está triste, uma profundidade de morte, não suporto esse cálice, esse peso está sobre mim, tal. Então ele vai lá e repete essas coisas de novo. Então a verdadeira conversão, ela dá segurança para que a gente possa estar tomando essa postura, né, e que nos permite a não cessar de vigiar. Então precisamos estar nessa batalha vigiando a nossa vida constantemente. E eu concluo dizendo para você o seguinte: sigamos o maior de todos os exemplos da batalha de oração, Jesus, o nosso Salvador. Ele é o exemplo maior para a nossa vida, para a gente poder estar desenvolvendo essa nossa caminhada. Então, quando o apóstolo Paulo diz permanecer em Cristo, né? Então é aí, não importa a circunstância, se está vendaval lá fora, se está, seja o que for, esteja em Cristo, fique seguro, se sinta protegido, guardado, não tente batalhar nada, né? Às vezes eu vejo tantas pessoas com orientação errada, lutando contra o diabo e chuta o diabo e pisa em cima dele, faz um punhado de coisa, que quem cuida disso, na cruz já foi Jesus quem resolveu esse problema. E depois lá no Apocalipse a gente percebe que o poder de destruição do dragão, do mal, é o sangue de Jesus, né? É Ele que faz isso por nós. Então, que a gente precisa aprender a ficar quietinho em Cristo Jesus e deixar que a obra seja feita realmente para o louvor, para a glória de Deus. Amém? Então, essa primeira palavra aqui, que ela encontre uma guarida, um lugar, se seja uma terra boa, onde ela tenha um espaço agradável na sua vida. Continue ligadinho conosco aí, tá? Passe um e-mail, chame algum amigo aí para também estar entrando aí, escreva no nosso mural aí o seu recado, tá? E pode pedir também o seu louvor aqui no nosso mural de recados. Deus abençoe você e nós vamos chamar aí um primeiro louvor aí, tá? Deus abençoe. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas tu também.
sei que és Deus. Com tuas mãos, meu Senhor, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, ó vem Senhor, eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Louvor maravilhoso, acabamos de ouvir que é importante a gente, acabamos de falar sobre
a nossa dependência em oração de Deus, nossas batalhas, conversando com Deus, né? E saber que o nosso Rei está constantemente interessado em nós. Eu quero estar comentando com você sobre essa questão do poder da palavra, essa palavra falada, né? Às vezes, nos ambientes que nós estamos, né? Eu me lembro, às vezes, de estar numa sala de espera e eram de pessoas de diversos tipos de enfermidade, uma clínica onde cada porta um médico atendendo, mas as conversas da sala. E algumas pessoas discutindo qual das enfermidades ou as coisas que mais doíam na sua vida, e havia uma competição para ver quem tinha uma dor maior, né? Ou uma doença mais perigosa. E lá tinha também as mulheres grávidas. Então, um tipo de assunto que não ajuda as pessoas, né? Se a pessoa está preocupada de entrar, está com medo de um confronto, de saber um relatório de um exame e tal, a tendência nossa é pensar sempre no pior, né? Está o pior acontecendo comigo. E eu lembro que quando eu saí daquela sala, depois de ter sido atendido pelo médico, eu brinquei, né? Falei, o ambiente da sala estava tal, com a mulher falando de gravidez, que eu achei que eu ia ficar grávido lá dentro daquela sala lá, né? E então eu queria dizer para você, um ambiente desse que gera esse tipo de coisa na nossa vida não é legal. Por causa, está no tempo agora dessa vacina, até abrir um espaço aqui, convidar você para você ir à vacina contra a gripe, né? Houve essas conversas, e essa vacina era para matar os velhos, né? Então, se fosse isso verdade, eu já tinha ido já faz tempo, né? Que eu já faço já uns 4, 5 anos que tomo essa vacina, e era depois dos 60 anos e tal, mas agora eu fui andar e passei no posto, porque estava sendo só no posto na nossa cidade aqui na Avenida Brasil, e aí a moça falou, não, aqui também pode, o senhor pode, quer tomar agora? Eu falei, então vamos tomar já. E aí fiquei um pouquinho esperando, nós estávamos 5 pessoas para tomar vacina, a conversa das pessoas é a seguinte, mas isso aí dói, a minha amiga doeu tanto que inflamou o braço e tal, precisou ser hospitalizada, né? E eu cheguei para uma delas e falei, olha, não faça isso, pense no melhor ali, porque ali vai acontecer o que você pensar, né? E aí a enfermeira ainda brincou comigo, falou assim, que bom que o senhor fala assim, né? Porque às vezes a pessoa pergunta se dói, a gente fala a verdade aqui, fala, às vezes infecciona um pouquinho, dói isso, aquilo. Eu falei, então você não fala mais isso também para as pessoas, que elas já estão condicionadas. Então você toma a vacina, tomei a vacina, doeu um pouquinho, o braço doeu um pouquinho, como toda injeção que fica dolorido, sem nenhum problema. Então se você não tomou vacina ainda, vamos aproveitar aqui para fazer esse comercial para você. Procure um posto de saúde. Você que tiver mais de 18 anos de idade, você pode tomar vacina agora, né? Se você é uma mulher que está grávida, precisa tomar vacina. Então, está aberto para isso, não é mais 60 anos de idade. É para todos aqueles acima de 18 anos que queiram tomar, que é para uma maneira estar erradicando isso do nosso país, da nossa nação. Tá certo? Então, falando dessas coisas de conversa, qual tem sido o tema das suas conversas, né? Veja bem, na antessala do dentista, 3 mães conversam sobre os seus filhos. 3 mães estão conversando sobre os seus filhos. Diz a primeira, meu filho gosta tanto de mim que todo ano me manda para um hotel 4 estrelas em Angra. Que legal, né? Disseram as outras. Aí uma outra diz, pois o meu gosta tanto de mim, mas tanto que todo ano me manda para um hotel 5 estrelas em Miami. Quer dizer, já tinha uma informação mais poderosa do que a outra, né? Que saiu da nação aqui e foi para Miami. Aí a terceira diz, isso não é nada, queridas, diz a terceira mãe. O meu filho gosta tanto de mim que ele vai 3 vezes por semana ao psicanalista. Gasta uma fortuna e só fala de quem? De mim. Guarda bem essas coisas aí, né? Que a nossa cabeça às vezes não funciona. Nós vamos chamar mais um louvor aí, mais uma adoração, né? Mas você continue ligadinho com a gente. Escreve no nosso mural aqui de recados, né?
ou manda um e-mail aí para a gente aí da TV e a gente estará respondendo, conversando. Você também pode pedir um louvor, né? Uma música, tá? Deus abençoe, fica ligado. Para a glória do Senhor. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão nesse lugar. Eis a canção dos que creem. Tempos melhores estão por vir.
Bom, estamos de volta com a programação Semeando Esperança, semeando vidas, e quero que você guarde na sua mente, no seu coração, essas palavras que vamos passando aí para que você, né? Para que você, durante essas programações nossas de Motivando Vidas, lições possam ser tiradas, aplicadas na sua vida, assim como tem sido na minha própria vida, né? Eu quero falar sobre ainda essa questão desse poder da palavra, né? A palavra falada, né? Eu gosto muito dessa área, gosto de ler bastante sobre isso, né? Até se você tiver e-mails que falam sobre esse assunto, assim, que para edificação aqui, você pode mandar no e-mail da nossa TV, e a gente usará aqui, né? E para poder nos ajudar mutuamente e ajudar muitas pessoas que estão ligadas. Quero agradecer aí lá Campo Grande, o pessoal ligado lá, São Paulo capital também, um abraço aqui do pastor Beretta, cidade de Bauru e aqui em Lençóis Paulista, né, da nossa própria cidade. Eu sou o pastor Ângelo Beretta Filho, eu sou pastor de uma comunidade, Xairém, Igreja Alegria e Vida, que está situada no bairro, nossa cidade aqui, lá no Birama, na rua João Carneiro Geraldo 335, né? Se você quiser nos visitar, ou se você é uma pessoa, às vezes está afastado do Evangelho, nos procure, entre em contato conosco e nós teremos um imenso prazer de estar conversando com você. Na nossa área de psicanálise, a gente trabalha muito com terapia, de estar ajudando as pessoas, né? Conversando, ajudando a tirar as machucaduras da alma, né, as machucaduras emocionais, para que você possa realmente ter um desenvolvimento. Então, aí esse é um trabalho que a gente faz de maneira pessoal, né, com as pessoas que nos procuram. Nosso culto é aos domingos às 19 horas. Nós somos uma comunidade que trabalha em pequenos grupos e só temos esse culto de domingo, e depois no meio da semana, cada grupo, conforme a idade, né, os mais experimentado da vida, tem uma reunião comigo, uma célula comigo, e os demais casais, conforme a idade, também se reúnem com seus grupos, os jovens, adolescentes e assim por diante. Então venha nos conhecer, né? E se você está precisando de ajuda, principalmente se você está afastado, né? Porque os ex-cristãos, eles são a maioria nesse país, né? Então nós estamos aqui de Lençóis Paulista. Se aqui em Lençóis Paulista você foi machucado, né, se afastou, está de mal de todo mundo, mas isso não faz bem para você. Eu quero ajudar você. Você pode nos procurar, né, ali então, na rua João Carneiro Geraldo 335, no Jardim Birama. É esquina com o posto de saúde lá do Birama. Então veja bem uma coisa. Estou falando aí de uma palavra, a gente tem uma palavra boa, tem uma boa semente, né? E não sei se você já viu a história das ilhas de Fiji, né? Era uma ilha onde os seus habitantes eram essas pessoas comedores de carne humana, né? E depois houve uma visita de Deus, muitos missionários foram mortos ali, e houve uma visitação de Deus naquele lugar, gerando uma mudança radical nas ilhas, nos seus corais, nos seus rios e realmente nas suas plantações. Deus fez uma visita tremenda. E essa história aqui tem a ver com esse fato. Ao ver um descrente chegar à ilha de Fiji e ridicularizar a Bíblia, o chefe da tribo alertou: está vendo aquele velho forno? E mostrou para ele: está vendo aquele velho forno? Ali nós assávamos carne humana. Não fosse a transformação, né, que a Bíblia realizou em nós. Mas se quiser que nós nos tornemos descrentes, então prepare-se. Hoje o Senhor será o nosso jantar. Como a palavra de Deus havia sido semeada ali, fez diferença, o descrente, em vez de ser o jantar, foi convidado para jantar, né? E isso é muito bom, essa transformação. Eu gosto de
de compartilhar, eu gosto de ouvir as pessoas, né? E também fico muito triste quando vejo uma pessoa que se diz que ela é cristã, que ela é evangélica, né? Mas a vida não tem nenhum sabor, é um sal insípido, uma coisa assim, porque a Bíblia diz que o Evangelho, ele transforma, ele é transformador. Essa palavra, quando bate no espírito, na alma da pessoa, se o cara era ladrão, ele não rouba mais. Se ele era mentiroso, ele não mente mais. Se ele era adúltero, ele não adultera mais. É esse o poder. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder do nome de Jesus, né? E a igreja vem se distanciando disso em busca de lucros, de dinheiro, né? Isso não tem nada a ver com esse Evangelho, né, do Senhor Jesus. Então, que bom que a gente vê um fato desse, a pessoa, em vez de ser jantada, ela é convidada então para jantar, porque o poder do Evangelho, o poder da palavra chegou naquela ilha, né? Quando a América foi invadida por uma enxurrada poluída de feitiçaria e animismo, relativismo moral, né? Isso está no nosso país assim, né? Essa imoralidade, toda uma situação toda. Lá naquela época, a voz de Billy Graham se levantou para pregar o novo nascimento e o arrependimento, que é o que nós precisamos pregar. Em vez de pregar dinheiro, prosperidade, a gente começar a pregar sobre o novo nascimento, sobre arrependimento, né? E ele tem feito repetidas declarações como essa: se Deus tirar a mão da minha vida, esses lábios se tornarão lábios de barro. 2 Coríntios 4:7. E em sua vida, Billy Graham tem pregado pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro evangelista da história. E no nosso tempo agora, né, há muitos evangelistas, muitos mesmo assim, que estão fazendo obras tremendas, né, com milhares de pessoas, somente na região da África, né, muitos missionários voltados ali para um chamado ali de um trabalho assim, né. Então, a partir de 1950, os americanos eram mais admirados, segundo a pesquisas, né? E Billy Graham, ele é o pregador de uma rede de rádio internacional com mais de 1000 estações e também de leitores. Seus livros têm sido traduzidos em muitas línguas com milhões de exemplares vendidos, né? Desde 1996, Billy Graham recebeu a medalha de ouro do Congresso e foi chamado de Pastor da América, né? Veja bem, a pessoa já está bem de idade, né? Mas tem o reconhecimento de toda a sua caminhada, né? Ele foi premiado pelo presidente George Bush. Então, querido, eu queria dizer para você, use sua língua para o bem, senão outros vão usá-la para o mal, né? E a gente precisa estar semeando bem. Eu quero concluir com uma frase de Winston Churchill. Ele sempre dizia: quando as águias silenciam, os papagaios começam a grasnar. Terça-feira eu coloquei aqui uma mensagem da pastora Damares, né, para fazer uma leitura realmente do que está acontecendo na nossa nação, né? E é assustador o que está acontecendo na nossa nação, porque nós que fomos chamados para ser como águias, temos silenciado, temos fechado os nossos olhos, temos adormecido a nossa visão, a nossa caminhada, e nós vamos deixando que os especialistas vão ditando as normas para conduzir a nossa nação, para fazer as coisas, né? E eu queria dizer uma coisa que Deus não suporta, é a soberba, né? A soberba. Então, hoje, desde as vereanças dessa nação, deputados, sejam eles de federal, estadual, desde os senadores, desde os presidentes que já passaram, né, e todo esse pessoal que está nessa fonte de negociação sempre, né, para adquirir alguma coisa. Eu te dou um apoio, né, as igrejas poderosas dessa nação brasileira, os seus líderes dizendo: você me dá um apoio, eu apoio a presidente. Eu preciso de espaço em determinado lugar, determinado país e tal, papapá. Então, a gente negocia, a gente vende. E às vezes as pessoas fazem isso
com essa ideia é o seguinte: não, o Evangelho vale tudo. Eu queria dizer para você que o Evangelho não vale nada, tá? Ele ser plantado dessa maneira imoral. Eu queria dizer para você que a imagem do que Deus faz com a nossa vida, né? Quando fala do novo nascimento, quando Ele fala de trazer o pecador ao arrependimento, o Senhor está dizendo que existe um preço. Não é uma coisa assim, uma graça barata esse Evangelho. Esse Evangelho de Cristo é o seguinte: eu pequei, eu preciso pagar sobre isso. Eu adulterei, eu constrangi famílias, eu criei problema para mim e para os outros. Há um preço a ser pago. E é por isso que as pessoas têm que saber, quando tomam uma postura por Jesus, de que Jesus, quando subiu aquela cruz, Ele está pagando pelo seu e pelo meu pecado, né? Ele pagou muito caro, Ele pagou a sua vida, né? Então há um preço. Não é essa coisa assim, não, aceitei Jesus, agora está tudo bem, tal. Isso é também uma outra conversa mole, não tem nada disso. Você aceita Jesus e o seu fardo, o fardo dele é leve. Ele toma sobre si o seu fardo, né? E Ele dá o dele para você, para que você tenha uma postura de vida. Então nós vamos ter problemas sempre. No mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo, né? Se o mundo me crucificou, vai crucificar você. E a gente tem sempre essa ideia seguinte: não, se eu estiver ali aconchegado com o prefeito, com o grupo do prefeito, com os vereadores e tal, eu vou ganhar telha, vou ganhar tijolo, vou ganhar telhado, vou ganhar isso. E daí? O que isso tem a ver com o Evangelho? Isso aí, se você trabalhar politicamente ligado a essas pessoas, você tem isso. O Evangelho não tem nada disso, não tem que barganhar, não tem que trocar nada, né? Então é hora da gente começar a ter uma postura mais saudável, mais salutar. Você ser sal da terra, você ser luz do mundo. Põe a sua luz, mas todo mundo, se eu não fizer isso, todo mundo faz. Se todo mundo faz, é problema deles, né? Mas você não faz. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é uma realidade na sua vida. Se os outros fazem, é problema deles. Eu não faço. Se tivermos, é como aquela história dos leprosos, chegaram 10 lá e disseram: o que vocês querem? Jesus disse: o que vocês querem? Nós queremos ficar limpo, não aguentamos mais essa opressão dessa enfermidade na nossa vida. E Jesus não disse: então fica limpo. Jesus disse o seguinte: vai e procure o sacerdote. O sacerdote que dizia que as pessoas estavam limpas. Aqueles homens obedeceram, e enquanto eles estavam indo, foram sendo curados das suas lepras. E só um voltou para dizer: a gratidão no meu coração, estou limpo, né? Obrigado. E assim é a nossa vida, a nossa caminhada. E muitas vezes, quantas pessoas vêm para o Evangelho de Cristo simplesmente para ver se ganha, se tira alguma vantagem, se ganha, né? Hoje eu converso com algumas pessoas, essas pessoas têm uma mentalidade seguinte: não, hoje ser pastor é um grande negócio, né? A gente pega uma franquia, compra não sei aonde, faz não sei o que e tal, e ganha muito dinheiro, né? Eu queria dizer, comigo não é assim não, é muito difícil plantar o Evangelho que eu estou plantando na vida das pessoas nessa cidade. Muito sacrificial, muito complicado. Então eu queria dizer para você o seguinte: há Evangelho e há Evangelho. Há evangélicos e há evangélicos. Há pastores e há pastores. Está entendendo? Há advogados e há advogados. Há governantes e há governantes. Esses dias alguém me estava comentando, falou: oxe, nós estamos num crescimento tão rápido, já somos quase 40 milhões, né? Que eu não acredito isso, de evangélicos nessa nação. Daqui a pouco nós somos 80. Se nós formos 80, nós temos que dobrar os nossos joelhos e implorar a misericórdia de Deus para essa nação, porque nós somos uma nação sem caráter, sem visão de reino. Então vai ser um estrago. Você já imaginou 80% de uma nação correndo para recuperar o perdido, para tentar saquear essa nação? Já basta os ímpios que já fazem isso, né? Então, querido, as coisas não são bem assim como a gente imagina, não. Então, terça-feira, 10 horas da manhã, faça um esforço estar aí com a gente, liga para os seus amigos, fala: ó, tem um cara aí que está falando umas coisas aí, né? E eu quero estar falando umas coisas realmente que
que questione você. Eu tenho preocupado de vir aqui e ficar na mesmice, ficar um evangelho aí, né, água com açúcar para adocicar você. Não, eu não quero não, eu quero botar sal sobre a sua vida para que você realmente sinta a necessidade de perguntar para você. Escuta, afinal de contas, há justiça na minha vida? Eu ando em justiça? Eu sou um cara justo com a minha esposa? Eu sou um cara justo com meus filhos? Eu sou justo com meus vizinhos? Eu sou justo nos meus relacionamentos na minha comunidade? Eu sou um cara, o mesmo cara na igreja, na comunidade dos santos? Eu sou o mesmo cara na minha área de trabalho? Eu sou o mesmo cara no relacionamento do clube que eu pertenço? Está percebendo, meu irmão? É isso que eu quero dizer a você. Eu não me preocupo se você é católico, se você é espírita, seja o que você for. Eu quero que você entenda que todo ser humano precisa de uma maneira profunda, assim como os evangélicos também, de uma conversão genuína. Uma metanoia na vida, uma virada. Assim como pastores também precisam de uma virada dessa e parar de correr atrás daquilo que não é o Evangelho de Cristo. Deus abençoe você. Nós vamos terminar aí com louvor. Permaneça sempre conosco aí na nossa caminhada. Deus abençoe. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar